ó. Romanos 2, capítulo 2, versículo 17. É isso mesmo? Romanos capítulo 2, versículo 17. Eita, o negócio vai ficar estreito agora, hein? Vamos lá, Romanos 2, um pouquinho mais. Romanos 2, versículo 17. Ora, você leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se de Deus. Você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Você está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão em trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade. E então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba-lhes os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Vocês lembram daquela bomba que nós comentamos? No início do capítulo 2, nós olhamos pela nossa janela, achando que a bomba estava sendo armada no Areópago, e a bomba estava sendo armada dentro da nossa sala? Pois é. Agora nós descobrimos que essa bomba foi parar no pátio do templo, pronta para chicotear os vendilhões e os fariseus. Mas antes que você fique feliz, eu achando que essa exposição será apenas uma contemplação do pecado alheio, eu queria pedir encarecidamente para você se colocar no lugar dos judeus hoje. Imagine que você, dentre todos os povos da terra, foi escolhido por Deus para trazer ao mundo a sua mensagem. Que você é raça eleita, que tiveram a compreensão da aliança e receberam essa aliança. Aprendemos durante essa exposição, desde o capítulo 1, que Deus se revelou de maneira universal, inclusive aos poetas e filósofos gregos, com sua imensa sabedoria. Ainda assim, as suas conclusões a respeito de Deus são limitadas, comparadas à revelação especial dada ao povo hebreu, ao passo que não o consideraram relacional no sentido judaico-cristão, e também não o glorificaram. Nos filósofos da natureza, nós sabemos que Deus é força motriz, revelada nos elementos naturais. Para Sócrates, hotheos é daimonion, que não significa demônio no sentido cristão, que significa que é voz divina, inspiracional e espiritual. Em Platão, ele é agaton, bem acima das ideias, causa do conhecimento. Em Aristóteles, é primeiro motor, aquele que se move sem ser movido, ato puro, causa primária do movimento. Em Plotino, ele aparece como uno, acima do ser, como o sol, sem esforço, sem decisão, sem mudança. Do uno procede o nous, que é o intelecto, do nous procede a alma, e da alma procede o mundo. Todas essas definições, por mais fascinantes que possam ser a respeito de Deus, são uma fagulha, comparada ao nível de revelação e compreensão de Deus dado aos judeus. Ele não era somente a nuvem no deserto e a coluna de fogo. Ele era aquele que, com as suas próprias mãos, tocou o barro e esculpiu o primeiro de nós. E soprou em suas narinas o fôlego de vida. Relacional. Aquele que fez um pacto não com Noé sumariamente, e nem com Adão primariamente, mas com o universo, antes da fundação do mundo. E qual é a atitude judaica, então, diante dessa revelação? Ao invés de transmiti-la, orgulharam-se dela. Encontraram a sua própria satisfação no conhecimento de Deus e na falsa aparência de piedade. Perceba que o comportamento dos fariseus e da mulher samaritana são diametralmente opostos. Os fariseus têm o comportamento daqueles que acham que têm toda a lei, e por terem toda a lei, eles são os detentores dessa lei, eles se orgulham de cumprir a lei. A mulher samaritana não sabia nem a quem ela pertencia. E é sobre isso que Paulo está falando aqui hoje. Nós chegamos ao versículo 17, o nome, a lei e o descanso falso. Tu que levas o nome de judeu, repousas na lei e te glorias em Deus.
Aqui Paulo começa falando não dos pecados externos, mas ele começa desmontando a identidade espiritual falsa desses judeus. O judeu descansava na lei como alguém que deita sobre um contrato, mas nunca cumpre as cláusulas. Eles tinham um nome, tinham um sinal, tinham uma aliança, mas o coração deles estava em outro lugar. John Stott diz que a autoimagem religiosa do povo era que eles se achavam o povo escolhido, o povo instruído, o povo iluminado, o povo guia, o povo mestre, mas não, olha só, como pecadores. Eles não se achavam pecadores. E o problema não era a lei em si, porque Gálatas vai dizer que a lei é como A lei é como que? Eu acho que esse microfone está descarregando. Você tá ouvindo? Ah, pô. Achei que só eu estava percebendo. Vocês perceberam também? Tá falhando? Não? Não, ninguém percebeu? Eu tô louco? Tá dando um chiadozinho. Alô? Ah, beleza. Então, qualquer coisa você só abaixa um pouquinho. Gálatas, a lei é o quê? A lei é o quê? Tutor, exatamente, gente. A gente estava falando sobre Gálatas esses dias, hein, na aula. Em Gálatas, a lei é o tutor que nos trouxe até Cristo, que trouxe aquele povo até Cristo. Mas esse povo se orgulhava da lei. O problema não era a lei, mas era a atitude judaica para com toda essa lei. No versículo 18, nós vemos que eles conhecem a vontade, mas não a obedecem. E diz exatamente assim: conheces a vontade e aprovas as coisas as coisas excelentes. Então, ou seja, eles conhecem a vontade do Senhor, aprovam elas como excelente, falam assim: olha, muito boa essa lei, que lei maravilhosa, mas não cumpre. Só se orgulha de terem a lei, de terem recebido essa lei, porque eles acham que há mérito neles, por Deus tê-los escolhido. Não há mérito algum neles. Eles sabiam, então, distinguir o bem do mal. Então, o problema aqui não é que eles não tinham compreensão do que era ruim, do que não era. E nós já aprendemos durante essa exposição que não existe ser humano que não tem compreensão do bem e do mal e de que necessita de expiação. Correto? Você pode negar isso, né? A nossa natureza faz com que nós neguemos a existência de Deus. É possível, então, ter ortodoxia sem santidade. É possível ter teologia correta com o coração errado. É possível saber o que Deus quer sem querer o que Deus quer. Olha só, amor e foco. É possível. É possível parecer crente sem ser crente. É possível vir todos os domingos e não ser crente. Olha só. Não estou falando isso para você faltar, viu? Se faltar semana que vem, vou atrás de vocês com chicote. Não, você só veio 2 cultos no ano, não sei. Só porque a gente exato. Não é isso. Não é isso. De novo, a gente já falou mais de uma vez e Calvino considerava a exposição da palavra algo tão sério, é por isso que nós a consideramos tão séria, que ele considerava que ele queria colocar ela como sacramento, né? Porque ele considerava que era um meio de graça, o meio para qual nós recebemos a graça do Senhor. Porque se você não ouve a palavra de Deus, você não tem comunhão com seus irmãos, como é que você vai saber que você está errado? Lá da sua casa, assistindo o pastor da internet? Não é assim, gente. Desculpa, não é, tá? Isso não é suficiente. Não é suficiente. Se você pode congregar, congregue. Né? Porque esse é o primeiro passo para a nossa apostasia total. Então é possível você vir todos os domingos e mesmo assim não ser crente. É possível você saber a Bíblia inteira de cor e salteado e mesmo assim não ser crente. É possível você ter essa aparência de homem santo, perfeito e fiel. O Pedro tem essa aparência e não ser crente. Só que o Pedro é crente, viu, gente? Tô falando que ele não é crente não, pelo amor de Deus. Fica aí a dúvida, né? Não, eu acho que ele é crente, então enquanto ele demonstrar que ele é crente, tá tudo certo. Eu acho que ele não tem a aparência perfeita. Calma aí, pô. Calma aí, ele não tem a aparência perfeita. Tem estatura completa. Calma aí. Abaixa um pouquinho. É o 2. Isso. Se continuar é porque é a pilha. Boa, acho que tá bom. Maravilha. Então é possível você parecer bem bonito, charmoso, cheiroso, mas você não ser crente. Olha só. Aqui, alguns de vocês fazem academia, não é? Tá vendo os caras aí que estão tomando trembolona? O Max, o Ítalo, o Vitinho, estão tudo na trembolona, né? Todos eles. Mas é possível você parecer uma pessoa saudável e não ser saudável? Quando você olha pro mundo fitness, pro mundo maromba,
Você olha aquelas pessoas e você sabe que elas são não saudáveis. Por quê? Porque elas fazem uso de esteroides e o esteroide ataca o fígado e ataca o seu intestino, ataca tudo. Então você olha aquela aparência bonita, aqueles homens fortes e mulheres fortes, e as mulheres não ficam tão aparentemente bonitas assim, porque como a testosterona influencia nelas, ela acaba caindo o cabelo, né? Então a virilização feminina não deixa elas tão bonitas assim, mas os homens ficam lá todos pomposos e maravilhosos e tal, e você olha aquilo e fala, nossa, que ideal de ser humano. Não, ele vai viver pelo menos uns 20 anos menos que você, assim. Se nenhum acidente ocorrer, ele vai viver pelo menos uns 20 anos menos que você, entende? Então é possível você parecer muito crente, mas não ser crente. Era esse o argumento de Paulo aqui. Falsa aparência de piedade. É possível você ser pastor, ou dizer que é pastor, e você não ser crente. É possível você trocar aqui todos os domingos e não ser crente. É possível nós congregarmos o resto da vida juntos e fazermos a vontade do Senhor e aquilo que Ele nos pediu na República, e nós todos irmos para o inferno. É possível. Se a sua glória estiver nas suas mãos, no seu poder, e o seu orgulho estiver naquilo que você pode ou não fazer. Os judeus se orgulharam pelo conhecimento que eles tinham da lei. E nós lemos aqui e aprendemos o conhecimento profundo que os poetas e filósofos gregos tinham a respeito de Deus. Mas eles não glorificaram a Deus. E os judeus tiveram a revelação especial de Deus. E mesmo assim, também rejeitaram o próprio Cristo. No versículo 19 e 20, Paulo começa a pesar o clima. Ele não está para brincadeira aqui nesse contexto. Ele diz assim: vocês são guias de cego, mas vocês não estão enxergando nada. Estás convencido de que és guia de cego. É exatamente o que Paulo disse. Luz dos que estão em trevas, né? Era isso que eles achavam. Eles achavam que eles eram justamente isso. Os instrutores dos ignorantes, os mestres das crianças, possuidor de toda forma do conhecimento, né? E a palavra usada por Paulo aqui indica uma aparência do conhecimento, não necessariamente o conhecimento verdadeiro. Ou seja, eles tinham um conhecimento superficial da lei, porque eles só acreditavam a lei em si mesmos, e mesmo assim falavam assim, nós conhecemos perfeitamente tudo. Sabe o que parece? Parece as igrejas históricas. Nós não podemos nos tornar desse jeito. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos deixar que a nossa aparência seja mais bela e mais bonita do que a nossa vida com Deus, a nossa vida de piedade com Deus. A nossa teologia não pode nos afastar daqueles que precisam do Senhor. As nossas ações não podem fazer com que nós achemos que nós somos melhores do que outras pessoas. Nós somos miseráveis. Miseráveis. A única diferença é que a gente encontrou o pão da vida. Mas entenda muito bem, você não encontrou o pão da vida. O pão da vida te encontrou. Você não pode encontrar o pão da vida sozinho. É possível. Nós queremos fazer escola, nós queremos ter um projeto sério, temos um projeto sério. Inclusive tem bastante gente perguntando se tem ele escrito. Alguém vai ter que fazer uma arte pro pastor de vocês essa semana, porque a galera tá me cobrando. Eu vou mandar lá no grupo. Em nome de Jesus. Tem muita gente perguntando se a gente tem esse projeto escrito, porque eles se identificaram com o projeto. Eles acharam um projeto muito bom. Mas o projeto é pó, se a gente não entender quem é o dono desse projeto, quem é o cabeça dessa igreja, e não sou eu, é Cristo. Ele é o bom pastor e dá vida pelas suas ovelhas. Ele, se a gente não entender isso, se a gente não compreender essas coisas, primeiro, nós já corremos um grande risco de falha, porque a gente falha mesmo, é da nossa natureza. Segundo, que não importará quão bonito será o templo, não importará quão linda será a escola, não importará quão maravilhoso pode ser o estudo, pode ser o nosso atendimento. Se Cristo não for o guia do barco, se Ele não estiver no barco, de nada adianta.
O judeu que Paulo está falando aqui é o homem que ensina, mas não vive. É o pregador que fala, mas não se arrepende. É o teólogo que explica Deus, mas não se prostra diante dele. A nossa teologia não pode ser para nada além. Primeiramente, para que nós vivamos uma vida de piedade com Deus. E não para que a gente olhe para as outras pessoas e fale assim, olha como eu sou bom. Como eu sou bom, olha como a minha teologia é boa. Se a sua teologia não salva, ninguém, a sua teologia pode ser jogada no lixo. Ela vira vã filosofia, como nós já falamos outra vez aqui. No versículo 21 e 22, Paulo dá um cruzado, porque ele está nesse argumento retórico, nessa dialética quase socrática, está falando consigo mesmo, está perguntando para um judeu que não está na frente dele. Quem está na frente dele é o assessor dele, que está escrevendo a carta para ele. Não é nenhum judeu que ele direcionaria essa carta. Então ele começa essa dialética socrática, aqui, quase socrática, perguntando para alguém que não estava ali. Falando sobre alguém que não estava necessariamente ali. E ele dá um cruzado agora. E fala o seguinte: tu que ensinas aos outros, não ensinas a ti mesmo? Aqui nós podemos considerar que começa, depois de Paulo preparar o chicote, ele começa a chicotear o lombo daquelas pessoas. Ou melhor, como eu pedi para que vocês colocassem no lugar de judeus, o nosso lombo. Não é contra os pagãos que Paulo está falando aqui. Ele está falando contra os religiosos. Tu pregas contra o furto, mas furtas. Tu pregas contra o adultério, mas adultera. Tu detestas ídolos, mas rouba templos. Perceba que Paulo não está falando apenas de crimes literais. Ele está falando justamente dessa incoerência moral que os judeus tinham. O homem que fala contra o pecado, mas vive nele, destrói a sua própria autoridade. Nada destrói mais a fé dos outros do que um crente que não vive o que diz. Nada pode soterrar mais a fé alheia do que um crente que diz que é crente, que vai todo domingo para a igreja, que diz que faz toda a vontade do Senhor e mesmo assim não vive. Aquilo que prega. Nada destrói mais a fé dos outros do que isso. No versículo 23, Paulo diz que essa atitude judaica não é só um probleminha, é uma desonra contra Deus. Tu, que te glorias na lei, desonra a Deus. Deus deu a lei para revelar a sua santidade, mas eles usaram a lei para exaltar a si mesmos. Ou seja, a lei aponta para Deus, aponta para a santidade do Senhor, aponta para o caráter e a moral de Deus. Dia 1 de EBD. A lei aponta para o caráter e para a moral de Deus. Mas os judeus pegaram a lei e utilizaram da lei para poder colocar isso como se fosse um mérito deles. Apenas receber a lei. E com isso buscaram exaltação, ficavam cheios de debates infindáveis, rasos ou profundos, não importa. Mas enquanto isso, o órfão e a viúva passavam dificuldade. Enquanto isso, as pessoas passavam dificuldade. Enquanto isso, eles não queriam pregar aos gentios, porque não acreditavam que os gentios poderiam viver uma vida em santidade. Enquanto isso, eles se orgulhavam do próprio sobrenome. Judeu, você sabe, judeu vem da tribo de Judá. Mas os judeus não são só a tribo de Judá. É porque lá ficava a capital. Mas o judeu é a tribo de Judá e Benjamim, exatamente. E é porque eles guardaram a lei, por misericórdia de Deus. Eles se orgulhavam do seu próprio sobrenome.
Eles se orgulhavam porque eles eram judeus. Eles se orgulhavam disso. Então ele não precisava nem fingir que guardava a lei. Ele já era judeu, ele já achava que ele era melhor que os outros. É por isso que a mulher samaritana naquele poço, ela se espanta com Jesus falando com ela. Ela fala assim, você é um homem judeu, está falando comigo? Como assim? Como assim? Os judeus se orgulhavam do seu sobrenome. Talvez você se orgulhe de ser chamado de crente. Talvez você se orgulhe de frequentar uma igreja. Talvez você se orgulhe só de pertencer ao grupo de WhatsApp da igreja. Talvez você se orgulhe porque você faz evangelismo. Talvez você se orgulhe porque você faz ação social. Talvez você se orgulhe de alguma coisa que você possa fazer. Talvez você se orgulhe do estudo teológico que você faz. Talvez você se orgulhe daquilo que você sabe, do que você tem se orgulhado. O orgulho de Adão e Eva era tão grande no momento da queda, tão grande, que ao Deus interpelar eles, o que eles fizeram, gente? Colocaram a culpa no outro. Adão, foi a mulher que tu me deste, Senhor. Eva, foi a serpente que estava lá. Orgulho. O orgulho não nos leva a lugar nenhum, senão a morte. O orgulho não nos leva a lugar nenhum, senão para longe de Deus. Você acha que você é bom? Deve ter mais uns 100 mil melhores que você, só no Brasil. Que você nem sabe o nome. Você acha que você guarda a lei? Tem gente que não sabe ler e escrever. E o sonho dele era só ler a Bíblia. Você acha que você é piedoso? Existem milhões de pessoas que morreram para que o Evangelho chegasse aqui, até você hoje. Sepulcro caiado. Bonito e cheiroso por fora, no domingo de manhã, mas podre por dentro. Arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus pecados. É chegada a hora em que a glória de Deus será manifesta nos seus filhos. Arrependam-se dos seus pecados. O homem que usa a glória de Deus para sua própria glória, usa os dons de Deus para sua própria glória, ele transforma tudo aquilo que o Senhor dá de bênção em culpa. Quanto maior a luz, maior a responsabilidade. Quanto maior a revelação, maior o juízo. A gente já aprendeu isso na exposição anterior, vocês se lembram? Culpados, quantas vezes? Quantas vezes? Quem lembra? 3 vezes, exatamente. 3 vezes. E no versículo 24, Paulo dá um up para finalizar essa conversa. Rebeca, senta aí, por favor. Obrigado. Não levanta não, tá? No versículo 24, Paulo dá um up para finalizar essa pessoa hipotética que ele estava falando. E ele diz que é o pior de todos os pecados. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. E blasfemar significa exatamente falar mal. É exatamente o que significa blasfêmia, falar mal. Ele estava dizendo que aqueles judeus estavam causando blasfêmia, usando o nome de Deus. Quando o povo de Deus vive mal, o mundo conclui que Deus é falso. Quando o povo de Deus vive em pecado, o mundo conclui que a lei não vale nada. Quando o povo de Deus vive em orgulho, o mundo conclui que Deus não transforma ninguém. Você entende? Toda vez que nós damos mau testemunho a respeito da vida que vivemos, o mundo vai olhar para você e vai falar assim: esse Deus é falso. Esse Deus não muda ninguém. Olha lá, Daniel, pastor, olha lá a vida dele, ó. Olha lá. Olha lá, ele diz que ele é pastor, que ele prega o evangelho. Olha lá, ele lá, ó. Xingando o cara no trânsito. Não que eu tenha feito recentemente. Olha lá o pastor lá, ó. Olha lá. Você acha que as pessoas não olham para você e fazem isso? E falam isso? Paulo diz que esse é o pecado
mais obscuro, a blasfêmia. Você usa o nome de Deus e mesmo assim, o testemunho que você emana é um testemunho de impureza, de alguém que não se arrepende, de alguém que não está em piedade, de alguém que não se prostra diante de Deus, de alguém que acha que é muito bom. Então esse privilégio que os judeus tinham, sem obediência, não vale de nada, ele produz escândalo. E escândalo é o pior testemunho possível que nós podemos dar uns para os outros, para as pessoas. E aí você pode estar olhando e falando assim, não era para os judeus essa conversa? Paulo está falando assim para os judeus, né? Que receberam a lei, imagina para a gente que recebeu Cristo, né? Vocês lembram da carta de Paulo aos Coríntios? Tá bem que eu não batizei vocês? Paulo não brincava em serviço, né? Eu me orgulho de não ter batizado nenhum de vocês. Paulo não brincava. Não, meus amigos. A Bíblia e partes da Bíblia não são simplesmente para um povo específico. Nós somos honestos com a exposição bíblica ao dizer qual que era o alvo de Paulo para dessa exposição, ou dessas palavras que ele escreveu. Mas 2 Timóteo 3,16 diz o quê? Exatamente. Toda a Escritura. Toda a Escritura. Toda a Escritura. É para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, e é útil para isso. Nós podemos concluir então que privilégio espiritual não salva ninguém, né? Então ter a Bíblia não salva, ter teologia não salva, ter tradição não salva, ter ministério não salva. Obedecer a Deus é o que importa. E essa é a nossa reação ao que Deus fez. Nós não obedecemos a Deus porque nós somos bons. Você não é bom. Você não é bom. Deus é bom. Ele é perfeito. A sua obediência é só a resposta. Pastor, quem está dizendo isso? Paulo e a Bíblia toda. A fé foi imputada em Abraão por intermédio da justiça. Que justiça? Que justiça? Abraão era justo? Então que justiça? Abraão não era mentiroso, safado? Sem vergonha? Não deitou com a serva, Agar? Não mandou o filho para o deserto? Então que justiça? Deus devia o que para Abraão? Pelo amor de Deus. Hã? Que justiça? 2 Coríntios 5:20. Aquele que era justiça se fez pecado para que eu e você fôssemos justiça de Deus. É essa a justiça. A justiça é o Filho de Deus, é o próprio Cristo, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. E ao tomar o nosso lugar, ao invés da ira de Deus vir e nos aniquilar de uma vez por todas, que é o que nós merecemos, ela mata o seu próprio Filho na cruz do Calvário. E a partir dele, nós temos paz com Deus. Exatamente. Então, privilégio não salva ninguém. A segunda coisa que nós podemos concluir é que o maior perigo não está fora da igreja. Está aqui dentro. Eu estava conversando com a Mari essa semana. Eu estava falando para ela, a gente tem que se alegrar porque quando vierem matar a gente, Jesus está voltando. É isso, assim, tá tudo certo. Então o perigo não está lá fora. O perigo está em você, pilantra que não se converte, entendeu? Que não se arrepende dos seus pecados. Esse é o maior perigo. Esse é o maior perigo. Tudo que acontecer conosco, dessa porta para fora, é lucro. Porque você merecia a morte. Deixa eu falar um negócio aqui. Olha os meus olhos. Você merecia a morte, você não é bom não, cara. Você merecia a morte. Romanos 1, nós vimos que os pagãos receberam essa ira de Deus. E em Romanos 2, nós estamos vendo os religiosos, a gente, recebendo essa justiça de Deus, né? Quando eu digo ira, a ira não está desatrelada da justiça, você já sabe disso, desde o primeiro capítulo. O Evangelho não começa condenando o mundo simplesmente, né? Ele começa julgando o povo de Deus. E o juízo começa por onde, gente? Pela casa de Deus, exatamente, pela casa de Deus, exatamente. A pior blasfêmia
A terceira coisa que nós podemos concluir é que a pior blasfêmia, olha só, os religiosos de plantão aí, segura, aperta o cinto, não fica nervoso comigo, a pior blasfêmia não é o ateísmo. Olha só que coisa, né? Você gosta de julgar o seu amigo ateu, né? Trevisani, brincadeira, né? O Trevisani, coitado do Trevisani, mano. Um dos caras mais crentes dessa igreja, a gente fica enchendo o saco dele, né? Não. A pior blasfêmia não é o ateísmo, mas você fica muito incomodado com o seu amigo ateu, ou com a pessoa que você conhece que é ateu, e a pior blasfêmia é você, que conhece a Deus e nega a Deus. Vive como crente, mas sem viver como crente, você entende? O mundo geralmente não vai ler a Bíblia. Quem ele vai ler, gente? Você. Para a sua glória ou para o seu juízo. Para a glória de Deus, perdão, ou para o seu juízo. Se as pessoas estão te lendo hoje, como estão te lendo? Aí você vai falar assim, não, mas aí também, né? Daquele dia eu não estava muito bem, né? Estava estressado, aí, poxa, xinguei meu chefe, mas é isso. Lembrei de uma história aqui muito interessante, que eu ouvi essa semana do meu professor. O rapaz comprou um livro que na capa bem grande assim, estava escrito: Como lidar com o idiota do meu chefe. Ele comprou esse livro, então, beleza, né? Você comprar esse livro se o seu chefe é um idiota, né? Aí, ele levou para o trabalho esse livro para ler e deixou em cima da mesa. E o chefe viu, obviamente, ele foi demitido. Quem é o idiota, afinal? Não é verdade? É verdade? Aí a gente olha pro outro e fala assim, não, mas o cara também, né, mano? O cara é complicado. É você que é o idiota, no final das contas. Você quem vai ser julgado por conta das suas atitudes no final das contas. Ah, mas e o outro? O outro deixa ele com Deus, amigo. Deixa ele com Deus. Quando a igreja vive mal, o nome de Deus é profanado. E ao me deparar com esse texto de Paulo, eu lembrei de um livro muito conhecido, de uma história muito conhecida. Quem gosta de literatura aqui já leu ou já ouviu falar. Crime e Castigo, Dostoiévski. Crime e Castigo conta a história do Rodion, e o sobrenome dele é complicado, eu só vou falar Kov, tá? Porque se eu for repetir ele 500 vezes, eu vou me enrolar aqui, e eu não confio depois de vocês fazendo corte por aí. A outra agora contratou até uma IA para fazer corte, vai ter só eu errando o nome 10 vezes, né? Então eu vou chamar ele de Kov, tá bom? Um jovem que estava absolutamente convicto de suas próprias verdades. Quem já leu Crime e Castigo aqui? Ninguém? Pô, Dostoiévski é aula 1 de filosofia, hein? Romance, né? Um jovem que estava absolutamente convicto das suas próprias verdades. Ele acreditava que existiam 2 tipos de pessoas no mundo, olha só. As comuns e as extraordinárias. E adivinha qual grupo ele achava que ele estava? Ninguém nunca acha que está no grupo das comuns, né? O Pedro está dando risada ali porque ele é exatamente essa pessoa, né? Ele acha que ele é extraordinário. Ele é exatamente essa pessoa. O Bruno também. O Bruno não deu risada, mas ele está em silêncio ali atrás falando assim, eu sou. 10 extraordinários, eu tô entre eles. O Bruno vai dizer, ó, eu sou extraordinário, cara. Eu sou extraordinário. Olha lá, olha lá. Olha aí, ó. Olha aí. As comuns deveriam obedecer à lei. As extraordinárias tinham o direito de ultrapassá-la. E ele se convenceu de que estava acima da moral comum, acima das regras, acima do bem e do mal. Então decide provar disso. Ele mata uma velha agiota, convencido de que está fazendo algo justificável. Afinal de contas, ela é uma agiota, né? Ela não tem escrúpulos. Olha lá, ó. É justamente o que ele faria. Já fez. É, justamente o que ele faria. Justamente o que ele faria. Quase necessário, olha só. Kov achava que isso era uma coisa quase nobre da parte dele. Ele estava fazendo um favor para o mundo, não é verdade? Ele, uma pessoa extraordinária, estava vendo que aquela pessoa estava vilipendiando os outros. Mas depois do crime, não é a polícia que o destrói. É a consciência dele. Há uma cena em que ele volta ao quarto, tranca a porta e começa a andar de um lado para o outro sem conseguir descansar, sem conseguir dormir.
sem conseguir pensar direito. Ele não consegue suportar o peso de saber quem ele é. Tudo o que ele acreditava sobre si mesmo desmorona. Ele descobre que, afinal de contas, não é extraordinário. Não é puro, não é superior, não é diferente dos outros. Ele é culpado. No final do livro, ele não é salvo pela filosofia ou por alguma convenção de roteiro, né? Como muitos roteiristas em Hollywood fazem, ou do Brasil. Não quero entrar em polêmica de novo, né? Ele não é salvo pela inteligência dele ou por quanto conhecimento. Ele não é salvo por nenhuma teoria moral, nem a dele mesmo. Ele é salvo quando ele se rende, quando ele confessa e aceita sofrer a pena. E é nesse momento que começa a possibilidade de redenção. Eu sinceramente acredito que ao escrever esse romance, Dostoiévski, que era um crente, estava com Romanos na cabeça. Porque Paulo diz exatamente a mesma coisa. O homem acha que está acima da lei, mas a lei revela quem ele é. Revela o coração do homem. O homem acha que conhece a verdade, mas a verdade expõe o seu coração. O homem se gloria em si mesmo, até descobrir que precisa de misericórdia. Você e eu não precisamos de outra coisa além de Cristo e a sua misericórdia. Cristo e a sua misericórdia. Nada mais, nada além. Cristo e sua misericórdia. Senhor, não nos julgue pelos nomes que usamos, nem pelo pacto que dizemos guardar, nem pela lei que com os lábios proclamamos. Se o coração insiste em se ocultar, deste-nos luz, mas amamos a sombra. Deste-nos lei, mas buscamos o poder. Deste-nos graça, que a alma assombra, mas preferimos parecer, não ser. Quebranta, ó Deus, o orgulho religioso, rasga o véu da falsa devoção, pois nada é mais terrível e perigoso que um santo sem nenhuma contrição. Antes que o mundo teu nome negue por nós, fere-nos primeiro e salva-nos depois. Que a nossa oração possa ser essa hoje. Antes que o mundo possa olhar a nossa vida, olhar a nossa casa, olhar as nossas atitudes e negar a Cristo por conta de cada um de nós, que o Senhor possa nos ferir com a sua santa e maravilhosa ira. Qual ira? Administrativa. Que o Senhor nos fira com a sua ira administrativa. Você se lembra que a ira administrativa de Deus não é sinal de juízo vindouro, não é sinal de leniência e nem de emocionalismo de Deus. A ira vindoura é sinal de misericórdia. Quando Deus nos fere, quando Ele nos permite sangrar, parafraseando um pastor que eu admiro muito, quando o rei nos permite sangrar, digita exatamente assim no YouTube: quando o rei nos permite sangrar. Você vai se deparar com uma das melhores pregações do século, assim. Quando ele nos permite sangrar, na verdade, é misericórdia. Misericórdia. Que o Senhor tenha piedade de cada um de nós. Que o amor dele, a paz dele e a misericórdia dele nos alcance para além dos nossos pecados. Mas que nós não fiquemos só no para além. Que nós hoje decidamos obedecer a Deus, não importa o que acontecer.
Não importa se a nossa vida não está do jeito que a gente gostaria, a minha não está. Não importa se a sua casa não está do jeito que você gostaria, a minha não está. Não importa se o seu carro não está do jeito que você gostaria, o meu também não está. Está com um raladão há 1 ano. Eu, inclusive, vou contar a história para vocês de como o orgulho. Tava lembrando, eu esqueci de anotar, mas eu estava lembrando dessa história enquanto eu estava preparando o sermão. Assim que eu comprei esse carro, foi uma maravilha, né? Tava muito animado, tava muito feliz. E aí, um dia de chuva, não tinha chovido ainda, eu estava lá na casa da minha tia e tal. Eu falei assim, pô, vou lavar o carro. Aí lavei e tal. Maravilhoso, deixei ele bonitinho, assim, cheirosinho. Eu não sou muito habilidoso, assim, em lavar o carro, né? Mas, na minha visão, ele estava bem limpo. E aí eu olhei e falei assim, que maravilha. Desci, né, pra casa da minha tia, fiquei lá. Aí, de repente, eu ouvi um pá. Falei, meu Deus do céu. Aí subi na rua, os moleques estavam jogando bola, pá, acertaram no meu carro, né? Aí eu fiquei muito nervoso com aquilo. Fiquei chateado. Falei, caramba, velho, presta atenção aqui no carro, né, e tal. Tá feliz, então? Oi? Foi de boa, eu sou de boa, eu sou tranquilo. Foi de boa. Eu não subo o tom. Deveria, né, com algumas pessoas. É com você mesmo que eu tô falando. Aí eu falei, pô, toma cuidado, tá com isso aqui, aí beleza. Choveu bastante, já estragou tudo que eu tinha feito, né? Mas calma, não termina por aí. Choveu bastante. Meu carro, ele tem um negócio que o câmbio dele é power shift, né? E esse câmbio power shift, ele veio com um problema de vedação de fábrica. Então, se ele passa por um alagado, assim, muito provavelmente eu vou gastar 15 mil reais depois, entendeu? De câmbio. E aí, eu estava lá perto da casa de um certo herege, indo pra minha casa, e tava uma piscinona, assim, ali perto daquele posto vermelho e preto. Vermelho e preto perto da casa dele, né? Tinha que ser, né? Olha, não queria dizer nada. Tava perto daquele posto, cara, e tinha um alagadão, assim. E aí os carros estavam passando pelo cantinho, né? Eu fui passar pelo canto e me distraí, porque tinha uma mulher enrolando muito, assim. Aí sabe quando você dá aquela distraída de 2 segundos? A lateral inteira do meu carro, assim, ó. Levei metade do poste. Mas foi uma distraída de, assim, 5 segundos. Eu tava tão nervoso com a mulher que tava enrolando, que ela não tava passando, que eu só passei com tudo, sabe? Me distraí. Aí, justamente no dia em que eu tava com muito orgulho do meu carro. Deus faz essas coisas comigo, viu? Deus faz sempre essas coisas comigo. Você vê o pastor de vocês com muita paciência, muito tranquilo? Saiba que não é porque eu sou bom, não, tá bom? Eu não sou bom. Saiba que é porque eu sei que geralmente Deus usa a sua ira administrativa para me colocar no meu lugar, entendeu? Eu não sou bom, não sou tranquilo, não sou calmo, não sou piedoso, tanto quanto eu gostaria que fosse. Não sou. Então, aquilo ali me fez dar uma desapegada. Assim, eu falei, eu fiquei triste, né? Parei lá perto da casa do Trevisani, quase chorei. Olhei pro carro assim e falei, meu Deus, tinha uns 2 meses assim. Tá, não é? Não, uns 4, vai. Uns 4 meses, mais ou menos. Aí eu, Aí eu poderia olhar e falar assim, é inveja dos outros. É isso, é aquilo. Na hora eu já olhei, já identifiquei, cara, eu tô acostumado, Deus faz essas coisas comigo. Eu olhei e já falei assim, Deus me feriu. Obrigado, Senhor. Eu tô tão feliz, cara. E o carro tá aí, agora tá 1 ano, eu nem arrumei ainda. Porque eu não tenho dinheiro. Vai ficar um tempo ainda sem arrumar. E eu já não me importo tanto mais com o carro. Tudo bem que o Gui se passa, né? O carro dele tá arrastando bem no chão. Isso é uma questão também, né? De saúde, né? Do carro, né? Qualquer dia ele vai acertar uma velha com aquele negócio, vai dar um rodo numa velha assim. Passando por alguma rua de feira, a gente só vai saber da notícia. Gui deu um rodo numa velha com carro. Assim. Vai ser isso que a gente vai saber. Literalmente, né? Não, pior que ele... Literalmente. Dessa vez ele não foi ferido literalmente, né? Ele tava tranquilo. Não estourou os braços dele de novo. Mas Deus te feriu também, né? Eu acredito que você também deva lembrar das vezes em que Deus te feriu, mas te amou. Lembra como ele demonstrou o seu amor perfeito por nós? Ferindo o próprio Filho na cruz do Calvário.
ferindo o próprio Filho, para que eu e você tivéssemos acesso à santa, perfeita e amável justiça do Senhor. Amém? Vamos cantar um hino para a gente ir? Vamos?